Caros amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um Evangelho na Rede, para nossa rede amiga espírita. Hoje aqui, terça-feira de carnavalzão, para quem é igual a gente, assim, que fica em casa, não sai, para nós é um dia comum. Para quem se levou pela folia, deve estar uma hora dessa dormindo, o sono dos deuses, eu não é? Então é uma alegria estar com vocês aqui, esses bravos heróis resistentes, que estão aqui hoje, estamos aqui em 42 aparelhos agora. Geralmente nesse horário assim já teriam uns 80 por aí, mas é feriado, a gente compreende, né? É uma alegria mais uma vez estar aqui com vocês, em busca desse conhecimento libertador aqui hoje no nosso segundo Evangelho na Rede, que a gente reiniciou na semana passada, né? E para nós é uma alegria podermos estar juntos. E aí, que vocês descansaram bastante, não? Aproveitaram o feriadinho aí? Ontem eu trabalhei normal, hoje eu vou trabalhar também, mesmo sendo feriado. Mas quem está aí curtindo, eu desejo muito que tenham aproveitado, descansado e renovado as energias aí. Ai, desculpa. Saúde, querido. Saúde. Estou tomando um cafezinho aqui hoje, estreando aqui um café faz um tempinho já que eu estou tomando um cafezinho com leite de vegetais. Então quero dizer para vocês aí que vale a pena demais, viu? É muito saudável, muito gostoso, parece leite de vaca mesmo. Chama Not Milk. Sem fazer propaganda para nenhuma empresa específica, mas esse aqui é um leite que eu gostei muito, chama Not Milk. Ele é só de vegetais, tem aveia, tem castanhas, tem até uma essência de mesmo, como é que chama lá? É chicória e abacaxi. Olha só, tem essência de chicória e abacaxi. Então, estou aqui no meu cafezinho. E o bom dia para vocês, e o bom dia da Estela para nós. Muito bom dia, muito bom dia. Muitas pessoas perguntam para nós, e aí, o Espiritismo condena o carnaval? É claro que não, condena os excessos, né? E a palavra não diz até condena. A gente sempre na doutrina espírita vai vai se deparar com as consequências dos seus atos. E aí é claro que desde sempre na cultura brasileira a gente sabe que a época do carnaval é uma época que o pessoal fala, agora eu vou, é carnaval, né? A justificativa é carnaval. Então é um momento que já está subentendido que as coisas ficam em excesso, as bebidas, sexo desregrado, enfim. E nós, da turma do Deixa Diz, da folia do filme, do livro, né? O que você fez ontem? Palestra. Você assistiu um filme antes de ontem, né? Assisti um filme. Hoje não vai jogar um vôleizinho. Pois é. Vou trabalhar normal hoje, durante o dia. E quem gosta aí, né? O pessoal se reúne, às vezes faz uma festinha. É só pensar nisso. O excesso é que é o problema. O excesso é o que causa desequilíbrio. Então, que Jesus nos abençoe para que a gente possa ter mais discernimento. Talvez menos julgamento. Se você quer julgar alguma coisa, que seja para educar o seu filho, então, para mostrar, né? Falar, ó, filho, vem cá, tá vendo? É ali, ó. Tá vendo o buraco ali na frente? Porque o pessoal tá por aí, fazer o quê? Não é? Então, que Jesus nos abençoe aí, que ilumine a nossa mente, que a gente possa ter uma caminhada leve, feliz, com tudo acontecendo ao nosso redor. Vamos aqui para o nosso momento da oração, que hoje o nosso estudo é muito completo, e só que ele é uma leitura um pouco extensa. Nós vamos aqui fazer em duas partes aqui hoje, tá? Vamos para o nosso momento da oração? Então, vamos. Senhor Jesus, divino e amado Mestre, abençoado seja, Senhor, nós aqui que estamos procurando uma mensagem de elevação e todas as pessoas desse mundo que estão tentando ser felizes por diversos caminhos. Seus benfeitores, amigos, instrutores, trabalhadores do bem, consigam acessar os nossos corações para as instruções, consigam acessar também a mente e o coração de quem planeja fazer algo que não vai ser bom para o seu espírito. Mestre amado, amigo, gratidão desde já por estarmos aqui reunidos em seu nome, buscando conhecer mais as mensagens de vida eterna, para assim sermos mais felizes, conseguir tratar um ao outro de maneira melhor, pois a convivência, Senhor, sabemos que tem que ser melhorada sempre. Abençoados sejam os nossos entes queridos desencarnados,
as pessoas que passaram pela nossa vida, que deixaram saudade, que possam às vezes até estar vivas, que sintam de nosso coração: quem eu era ontem, hoje eu não sou mais essa pessoa, estou tentando melhorar sempre. Que nossos anjos de guarda de cada pessoa aqui sejam também abençoados pela paciência que eles têm por nós e nunca nos abandonam. Muito obrigada, que assim seja. Assim seja. Trouxe uma mensagem hoje de Maria Dolores, bem curtinha, do livro Recados da Vida, que hoje a leitura do Oceano é extensa. O livro Recados da Vida, por autores diversos, capítulo 77, que se chama Não Reproves. Por Maria Dolores. Um companheiro de lado, triste, agressivo, irritado, causando preocupação, é sempre alguém que procura consolo à própria amargura, pedindo compreensão. Se te mostra voz de briga, dá-lhe em troca a frase amiga: nada te possa alterar, ou simplesmente irradia uma oração de alegria que lhe atenue o pesar. Bonitinho, né? Muito bom. Deixa eu dar um abraço na minha amiga aqui, na Sônia, aliás, na Samira Barbaraui, que a minha paciente começou semana passada o tratamento comigo aqui. Nossa, Samira, um beijão para você. Essa semana nós estamos juntos de novo, hein? A Ana Lúcia Aragaki também está aqui, dizendo que hoje está acompanhando a gente. A Genira, nossa amiga querida ali de Ibirá, ela e o Paulo, da Silva da Óleo, os nossos amigos ibiraenses aí, um beijo grande. E o Edmilson Zanon está confirmando aqui que o antigo Galeão era na Ilha do Governador. Estive lá, olha, fiquei impressionado. Muito bonito o aeroporto mesmo. Tem que estar com as pernas boas para andar lá, tão grande que é. Uhum. E a nossa amiga querida Angeliquinha, lá de Olímpia, que vamos estar juntos quinta-feira, hein, Angélica? Ali no Francisco de Assis, hein? Vamos estar lá, eu e meu pai de novo, quinta-feira aqui em Olímpia, palestra nossa aí. Vamos falar sobre a parábola da figueira seca. Vamos ver o que significa isso, hein? Quinta-feira, estamos lá. E o Luciano Praciano chegou aqui dizendo que estamos entregando ele ao vivo, que ele também vai começar a entregar os meus podres. Ai, Lu, segura aí, Lu, não conta meus podres não, pelo amor de Deus. Óbvio que é brincadeira, né, gente? Vamos aqui mais, deixa eu ver quem chegou por último aqui, pra gente dar a última alôzinha. A Luísa Liu, um beijão, a Luísa aqui de Mirassol, a Angeliquinha. Eu acho que é só, né, gente? Se eu não falei o nome de alguém, vocês me perdoem. A Maria Elza Ferreira também tá aqui. Maria Elza, quinta-feira estamos em Olímpia, hein? Beijão pra você. E o Jader Bastianello, ele tá dizendo aqui: bom dia pra vocês, sou a Vanderleia. Ore pelo meu filho, Alan Juliati Bastianello. É registrado, então, as preces em favor do nosso Alan Juliati Bastianello, viu? Gente, obrigado pela companhia de cada vocês, inclusive da Débora Camilete aqui de Apucarana. Vamos então à nossa leitura de hoje, que é um pouquinho extensa, nós dividimos elas em duas partes. Semana que vem a gente vai dar continuidade. Hoje vamos então tratar vamos ver o nosso bannerzinho aqui, do controle universal do ensino dos espíritos. O que será que significa isso, hein? Vamos descobrir agora em O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Estamos aqui ainda na fase da introdução, que nós iniciamos aqui semana passada. E hoje, então, o segundo, vamos dizer assim, segunda parte aqui do início do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala da autoridade da doutrina espírita, controle universal do ensino dos espíritos. Vem comigo na leitura. Se a doutrina espírita fosse uma concepção puramente humana, não teria como garantia senão as luzes daquele que a tivesse concebido. Ora, ninguém neste mundo poderia ter a pretensão de possuir sozinho a verdade absoluta. Se os espíritos que a revelaram se houvessem manifestado a apenas um homem, nada lhe garantiria a origem, pois seria necessário crer sob palavra no que dissesse haver recebido os seus ensinos. Admitindo-se absoluta sinceridade de sua parte, poderia no máximo convencer as pessoas do seu meio, e poderia fazer sectários, mas não chegaria nunca a reunir a todos. Deus quis que a nova revelação chegasse aos homens por meio mais rápido e mais autêntico. Eis porque encarregou os espíritos de a levarem de um polo ao outro,
manifestando-se por toda parte, sem dar a ninguém o privilégio exclusivo de ouvir a sua palavra. Um homem pode ser enganado e pode enganar-se a si mesmo, mas não aconteceria assim quando milhões veem e ouvem a mesma coisa. Isto é uma garantia para cada um e para todos. Demais, pode fazer-se desaparecer um homem, mas não se faz desaparecerem as massas. Podem-se queimar livros, mas não se podem queimar espíritos. Ora, queimem-se todos os livros, e a fonte da doutrina não será menos inesgotável, porque não se encontra na terra, surge de toda parte e cada um pode captá-la. Se faltarem homens para a propagar, haverá sempre os espíritos, que atingem a todos e que ninguém pode atingir. São realmente os próprios espíritos que fazem a propaganda com a ajuda de inumeráveis médiuns, que eles despertam por toda parte. Se houvesse um intérprete único, por mais favorecido que esse fosse, o espiritismo estaria apenas conhecido. Esse intérprete, por sua vez, qualquer que fosse a sua categoria, provocaria a prevenção de muitos. Não seria aceito por todas as nações. Os espíritos, entretanto, comunicando-se por toda parte, a todos os povos, a todas as seitas e a todos os partidos, são aceitos por todos. O espiritismo não tem nacionalidade, independe de todos os cultos particulares, não é imposto por nenhuma classe social, visto que cada um pode receber instruções de seus parentes e amigos de além-túmulo. Era necessário que assim fosse, para que ele pudesse conclamar todos os homens à fraternidade, pois se não se colocasse em terreno neutro, teria mantido as dissensões em lugar de apaziguá-las. Esta universalidade do ensino dos espíritos faz a força do espiritismo e é ao mesmo tempo a causa de sua tão rápida propagação. Enquanto a voz de um só homem, mesmo com o auxílio da imprensa, necessitaria de séculos para chegar aos ouvidos de todos, eis que milhares de vozes se fazem ouvir simultaneamente em todos os pontos da terra, para proclamar os mesmos princípios e os transmitir aos mais ignorantes e aos mais sábios, a fim de que ninguém seja deserdado. É uma vantagem de que não pode gozar nenhuma das doutrinas aparecidas até hoje. Se, portanto, o Espiritismo é uma verdade, ele não teme nem a má vontade dos homens, nem as revoluções morais, nem as transformações físicas do globo, porque nenhuma dessas coisas pode atingir os espíritos. Mas não é esta a única vantagem que resulta dessa posição excepcional. O Espiritismo ainda encontra nela uma poderosa garantia contra os cismas que poderiam ser suscitados, quer pela ambição de alguns, quer pelas contradições de certos espíritos. Essas contradições são certamente um escolho, mas carregam em si mesmas o remédio ao lado do mal. Sabe-se que os espíritos, em consequência das suas diferenças de capacidade, estão longe de possuir individualmente toda a verdade, e não é dado a todos penetrar certos mistérios, que o seu saber é proporcional à sua depuração, que os espíritos vulgares não sabem mais do que os homens, que há entre eles, como entre estes, presunçosos e falsos sábios, que creem saber aquilo que não sabem, sistemáticos, que tomam suas próprias ideias pela verdade. Enfim, que os espíritos da ordem mais elevada, que são completamente desmaterializados, são os únicos libertos das ideias e das preocupações terrenas. Mas sabe-se também que os espíritos embusteiros não têm escrúpulos para esconder-se atrás de nomes emprestados, a fim de fazerem aceitar suas utopias. Disso resulta que, para tudo que está fora do ensino exclusivamente moral, as revelações que alguém possa obter são de caráter individual, sem autenticidade, e devem ser consideradas como opiniões pessoais deste ou daquele espírito, sendo imprudência aceitá-las
e propagá-las levianamente como verdades absolutas. O primeiro controle é, sem contradita, o da razão, no qual é necessário submeter, sem exceção, tudo que vem dos espíritos. Toda teoria em contradição manifesta com o bom senso, com uma lógica rigorosa, com os dados positivos que possuímos, por mais respeitável que seja o nome que a assine, deve ser rejeitada. Mas esse controle é incompleto para muitos casos, em virtude da insuficiência de conhecimentos de certas pessoas e da tendência de muitos de tomarem seu próprio juízo por único árbitro da verdade. Em tais casos, o que fazem os homens que não confiam absolutamente em si mesmos? Aconselham-se com os outros e a opinião da maioria lhes serve de guia. Assim deve ser no tocante ao ensino dos espíritos, que nos fornecem por si mesmos os meios de controle. A concordância no ensino dos espíritos é, portanto, o seu melhor controle, mas é ainda necessário que ela se verifique em certas condições. A menos segura de todas é quando um médium interroga por si mesmo numerosos espíritos sobre uma questão duvidosa. É claro que, se ele está sob o império de uma obsessão, ou se tem relações com um espírito embusteiro, este espírito pode dizer-lhe a mesma coisa sob nomes diferentes. Não há garantia suficiente, da mesma maneira, na concordância que se possa obter pelos médiuns de um mesmo centro, porque eles podem sofrer a mesma influência. A única garantia segura do ensino dos espíritos está na concordância das revelações feitas espontaneamente, através de um grande número de médiuns, estranhos uns aos outros e em diversos lugares. Compreende-se que não se trata aqui de comunicações relativas a interesses secundários, mas das que se referem aos próprios princípios da doutrina. A experiência prova que, quando um novo princípio deve ser revelado, ele é ensinado espontaneamente, ao mesmo tempo, em diferentes lugares, e de maneira idêntica, se não na forma, pelo menos quanto ao fundo. Se, portanto, apraz a um espírito formular um sistema excêntrico, baseado em suas próprias ideias e fora da verdade, pode-se estar certo de que esse sistema ficará circunscrito e cairá diante da unanimidade das instruções dadas por toda parte, como já mostraram numerosos exemplos. É esta unanimidade que tem posto abaixo todos os sistemas parciais surgidos na origem do Espiritismo, quando cada qual explicava os fenômenos a seu modo, antes que se conhecessem as leis que regem as relações do mundo visível com o mundo invisível. Esta é a base em que nos apoiamos para formular um princípio da doutrina. Não é por concordar com ele, não é por concordar ele com as nossas ideias que o damos como verdadeiro. Não nos colocamos, absolutamente, como árbitro supremo da verdade. E não dizemos a ninguém, crede em tal coisa, porque nós vô-la dizemos. Nossa opinião não é, aos nossos próprios olhos, mais do que uma opinião pessoal, que pode ser justa ou falsa, porque não somos mais infalíveis do que os outros. E não é também porque um princípio nos foi ensinado e o consideramos verdadeiro, mas porque ele recebeu a sanção da concordância. A nossa posição, recebendo as comunicações de cerca de 1000 centros espíritas sérios, espalhados pelos mais diversos pontos do globo, estamos em condições de ver quais os princípios sobre essa concordância se estabelece. É esta observação que nos tem guiado até hoje e é igualmente ela que nos guiará através dos novos campos que o Espiritismo está convocado a explorar. É assim que, estudando atentamente as comunicações recebidas de diversos lugares, tanto da França como do exterior, reconhecemos pela natureza toda especial das revelações que há uma tendência para entrar numa nova via e que chegou o momento de se dar um passo à frente. Essas revelações, formuladas às vezes com palavras veladas, passaram quase sempre despercebidas para muitos daqueles que as obtiveram
e muitos outros acreditam tê-las recebido sozinhos. Tomadas isoladamente, elas seriam para nós sem valor. Somente a coincidência lhes confere gravidade. Depois, quando chega o momento de publicá-las, cada um se lembrará de haver recebido instruções no mesmo sentido. É esse o movimento geral que observamos e estudamos, com a assistência dos nossos guias espirituais e que nos ajuda a avaliar a oportunidade de fazermos uma coisa ou de nos abstermos. Nós vamos parar por aqui a leitura e semana que vem a gente continua ela. Vamos aos comentários então agora do trecho que foi lido até agora. Vamos lá? Uhum. Não tem como eu escutar o Sander lendo esse trecho aqui e não recomendar para vocês assistir o filme de Kardec. Porque o filme é poxa, a maioria das leituras que a gente indica, o pessoal fala, mas eu não tenho costume. E o filme em si já é um filme que não tem muitas aventuras, muitos efeitos especiais. Ele é um filme calmo, mas de muita instrução. São essas instruções todas que o Sander leu aqui que a gente vê acontecendo ali, sendo atuada por atores diversos e muito feliz a gente ter sido um filme brasileiro, né? Muito bom. Muito bom. E aí, para a gente conversar sobre isso, eu também lembrei que às vezes a pessoa está lendo essa mensagem ou ouvindo essa mensagem e pensa assim, nossa, então aquele centro que eu vou pegar a comunicação lá, baixa um pouquinho. Tá bom, vamos. Mas para mim, depois não dá para ouvir nada depois. aquele centro que eu vou pegar a comunicação, eu preciso pedir para outros lugares. Porque eu gostei da direção que o Espírito me deu, então, mas eu preciso, igual a opinião de médico, pegar em outros lugares. Porque às vezes não estão falando a mesma mensagem. E na verdade, hoje, se talvez o Sander não concorde comigo, mas eu tenho certeza que ele está nessa mesma linha de pensamento que a minha, nós já temos tudo que é necessário. Se hoje falasse assim, ó, acabou os médiums, acabou. Todo mundo está com a porta fechada da mediunidade. A gente sabe que não vai acontecer isso, porque a mediunidade é uma prova que você passa aqui na vida. Pode até ser chamada de expiação, depende o quão ostensiva essa mediunidade sua é. Então acontece que vai continuar tendo médiums, porque você vai ter que lidar com o seu equilíbrio emocional e tudo mais, que a mediunidade vira um esculacho na sua vida quando você não cuida. Porém, se falasse hoje que não vai ter mais mediunidade, por conta das comunicações boas e inspiradoras que os bons espíritos trazem, nós iríamos continuar vivendo com tesouros que já nos foram entregues. Então, essa mensagem é só para estudar o controle universal dos espíritos. Controle universal do estudo dos espíritos, dos ensinos dos espíritos. Porque nós vamos pegar principalmente o livro dos espíritos e ver assim, qual a veracidade disso? Foi Kardec que respondeu isso? Não, toda vez que nós vamos ler uma pergunta, e é gostoso o livro dos espíritos no sentido de que você vai lá matar uma charada da sua vida, procurar uma resposta, e você pensa assim, deixa eu ver o que Kardec perguntou para os espíritos e o que os espíritos responderam. E já está lá. Então é para isso que a gente está estudando, pela veracidade da doutrina espírita. Esse trecho que o Sander leu e o da semana que vem é isso. Que existem algumas pessoas, já me perguntaram e não foi uma vez só, foram várias, para o Sander também, até para minha filha que é adolescente, né, que ela, segundo o relato dela na sala de aula, foi a única espírita que levantou a mão, foi semana passada, perguntaram das religiões. O Jesus de vocês é o tal do Allan Kardec? Ai, que interessante. É uma ignorância que para nós chega a ser sadio de escutar, porque você vê o nível de como que as pessoas não entendem qual que é a nossa base da doutrina, que é Jesus.
Então é interessante pensar que isso que para nós que a gente está estudando parece óbvio, para as pessoas não é óbvio, não. Então, quanto mais eu me aprofundo em saber como foi compilado tudo isso, o Livro dos Espíritos, que é algo que você pode indicar para qualquer pessoa, falou, toma, lê aqui. Inclusive, na introdução, Kardec, na introdução do Livro dos Espíritos, diz, duvide, busque na ciência, busque comprovar que isso que não está falando não é certo. E aí é incontestável as verdades ali. E aí você fica sabendo que a verdade não é de Kardec e não foi de um médium. Foram de vários. Eles falam centro espírita aqui na leitura, mas na verdade você imagina, poxa, naquela época tinha centro espírita, tinha reuniões, aconteciam reuniões justamente pelo fato da necessidade de estudar o fenômeno. E como aquela época estava sendo feito o Livro dos Espíritos e toda a obra de Kardec, eles começaram a receber comunicações sem ter feito as perguntas. E aí descobriram que tinha então um francês que estava juntando todas as respostas. Olha que trabalheira, Luciano. Trabalheira, gente, sem WhatsApp, sem Google, sem e-mail, sem fotografia, porque eu mesmo, quando eu preciso de alguma coisa, eu vou fotografando, porque aí depois fica tudo no mesmo lugar. Você imagina aquele monte de papel. Chegando a carta, por exemplo, que é Deus, né? Causa primária de todas as coisas. Aí de todos os lados a mesma resposta. E não eram centros espíritas, eram o pessoal que se uniu para descobrir o que está acontecendo. Como que aconteceu com Kardec, por exemplo? Ele se uniu com esse pessoal aí para fazer esses compilados, porque foi um desejo de infância. Imagina, chamaram o senhor Poni, como que é o nome dele? Você ainda fala bonitinho. Hipólite Denizar Rivello. Chamaram ele e falaram assim, ó, Hipólite Leon, chama ele lá, ele é cientista. Não era só cientista, como era cético desse tipo de fenômeno. Então é uma pessoa maravilhosa para fazer isso. Ele não tinha desejo nenhum de juntar mensagem de espíritos, pois ele nem acreditava nisso. Só que as mesas estavam girando. Ai, meu Deus, tá bom, mesa girando, vamos ver o fenômeno. Não, ela não tá só girando, ela tá respondendo. Ó, se sim, dá uma batida, se não, dá 2 batidas. E aí, com isso, viu que tinha uma inteligência e não era da mesa. Porque aí da mesa passou para um caderno, uma caneta. Da mesa passou para batidas na mesa. Da mesa passou para pode ser escrito no chão. E aí, vendo que tinha essa inteligência, falou, poxa, se nós estamos aqui vendo, nós temos uma limitação de só enxergar a matéria, esse ser que está do outro lado pode ser que saiba mais que nós, porque ele está vendo nós e outras coisas além. E aí, então, aquele cético cientista começou a juntar todas as informações e não sei se vocês já se depararam com o Livro dos Espíritos, às vezes nós pensamos assim, caramba, essa pergunta Kardec fez, eu não faria, mas eu preciso dela e nem sabia. Nem saberia formular essa pergunta. E com certeza ele também deve ter sido muito instruído para fazer determinadas perguntas e receber as respostas de vários lugares, inclusive em outras línguas. Reforço dizer que trabalheira de Kardec para a gente ter essa obra hoje. E aí, continuando, quando ele diz que o Livro dos Espíritos pode alcançar o mundo, porque ele não tem nacionalidade, porque nós sabemos que o pessoal, da mesma maneira que existem rivalidades de partidos, e ele até coloca aqui que não tem nada que possa o espiritismo não entrar, não tem nenhuma diferença, não, ele brinca com todo mundo aqui, mais determinada etnia não aceita, mas vai aceitar todos, por quê? Porque esses fenômenos no qual começou o compilado todo da obra de Kardec, começou com mesas girantes, nós vemos em todos os lugares, vocês também já devem ter visto isso, pessoas que não encontram as respostas dela na ciência e nem mesmo na sua própria religião. Ali no nosso centro espírita, no Ailuz, como o professor Rodrigues é o fundador do Ailuz, o professor está com que? 92? 90, vai fazer 91 agora. 90 anos. Expoente da doutrina espírita aqui em São José do Rio Preto. Então, o que acontece? Nós sabemos
o que acontece ali nos bastidores do Ailuz, de pessoas que chegam para nós, que foram indicadas por padres e pastores. Você imagina o padre falar assim, caramba, eu não estou descredibilizando a Igreja Católica, mas existem algumas questões que acontecem, que foram parar lá, que o próprio padre falou, olha, isso daí, você vai encontrar a resposta com o meu amigo, professor Rodrigues Ferreira, lá do Centro Ailuz. Aí a pessoa chega assim, olhando, que lugar é esse? É um lugar comum, não acontece nada de anormal. Que o anormal está acontecendo lá na casa da pessoa. E foi indicada por um padre. Então, quando a leitura que o Sander fez para nós recebemos a mensagem de que o Espiritismo consegue alcançar o mundo inteiro. Mas qual a necessidade de alcançar o mundo inteiro? O mundo precisa de respostas. O mundo é sedento por respostas. E não tem nacionalidade. Por quê? Nós lembramos aí que a Bíblia teve uma época que ela era só escrita em latim, então ela só poderia ser lida para quem sabia essa língua. E o Livro dos Espíritos? E o Evangelho segundo o Espiritismo? É traduzido para quem quiser. E as problemáticas que nos levam a estudar sobre a alma, todas as pessoas têm essas problemáticas. Ah, mas o pessoal lá no Japão, nem cristão é, mas de repente a pessoa começa a escutar vozes, de repente a pessoa começa a ter desejo suicida. Aconteceu uma vez lá, eu trabalhava no Japão, chegou uma moça apavorada japonesa, eu não falava japonês fluente a ponto de entender essa problemática que estava vivendo, eu sabia me comunicar dentro do vocabulário de uma fábrica, né, de tudo que se usava ali. Então veio a tradutora e falou para mim, a filha dela de 6 anos não está querendo usar o banheiro da própria casa. Isso é japonesa com essa problemática. Olha só o regaço da coisa, gente. Ah, é? Por quê? Ah, a mãe falou lá que é um trauma, isso, aquilo, não sei. Eu acho que é a pia do banheiro. Ah, eu acho que é a banheira. E aí eu falo, olha, pode ser que está acontecendo algum fenômeno ali. Vamos ver esse caso. Sério, tadinho, uma criança de 6 aninhos de idade não usar o banheiro de casa? O que está acontecendo? E aí a menina relatou que ela via uma mulher... Oi, gente, já pensou um negócio desse? Ela viu uma mulher que ficava escondida atrás da pia do banheiro e só ela via. E ela chorava. E a mãe e o pai falavam que isso não é nada, que não tem nada. Olha aqui, ó, eu tô vindo aqui, não tem nada. Aquela velha história de sempre que nós vemos acontecer em vários lugares, né? Vem aqui, ó, não tem nada ali, ó. Então, não tem nada no seu olho, porque no olho da criança tinha. E aí eles me perguntaram, então, eu falei, olha, deve estar acontecendo alguma coisa sim. Ah, mas, meu Deus, mas eles são céticos. Não tem nada disso que você vai falar que eles vão entender. E lá eles acreditam, sabe, em conselhos de ancestrais, vários altares. O japonês tem até na sua própria residência um altarzinho, mas de pessoas da sua família que desencarnaram. Porque eles dão muito valor nos idosos, nos conselhos dos idosos lá no Japão. Aqui no Brasil, às vezes, a gente desconsidera a sabedoria de um idoso, não é? Lá eles não desconsideram, não. E quando essa pessoa morre, eles pedem conselho, sabe? Eles vão lá, oram e pedem conselho. Então, eles também não são totalmente leigos da vida do mundo espiritual. Só que quando você vê uma criança tendo uma dificuldade dessa, o que acontece? Tá bom, eu sei que então tem uma mulher ali, o que eu faço? Aí o Espiritismo nos aconselha, tudo tem que ser feito. Vai lá, faz uma prece, encaminha esse espírito para onde tem que ser levado. E fizeram todo esse processo, não é? Ela falou, tem uma brasileira, falou, a nossa amiga japonesa falou, nossa amiga descendente de japonês fez a tradução, falou para ela, ela está falando que tem que fazer uma oração, né, do jeito de vocês lá, mas tem que fazer. E possivelmente essa criança está vendo um espírito, encaminhar essa mulher que ela está vendo dentro do banheiro para um lugar que não é aqui na Terra. E eles fizeram. E a criança passou a usar o banheiro porque a mulher foi embora. Olha que interessante, gente. E onde que a gente encontra todas as informações para poder, entre aspas, salvar uma situação dessa? No Livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo, Livro dos Médiuns. Só encontra em Kardec.
Então, são problemáticas que ela rompe barreiras. Interessante que tem um filme que chama Constantine, do Keanu Reeves, é muito legal esse filme. Que o primeiro caso que acontece, ele era como se fosse um exorcista. O primeiro caso que acontece lá no México. E aí nós vamos perceber que o mundo inteiro fala sobre esse tipo de coisa. Os filmes e tudo que a gente sabe por aí. Vem cá. Alguém chegou aqui, gente. Alivinha. Bom dia. Fala oi, pessoal. Assim, dá um bom dia pro pessoal que tá assistindo você. Bom dia, professor. Tá com sono ainda? É uma mini férias, né, gente? 5 dias em casa. Inclusive, para nível de curiosidade nossa, esse mesmo trecho que a gente está estudando hoje, estudamos dia 12 de 1 de 2021. 5 anos atrás, Livinha, você tinha 3 aninhos quando estudou. Então, só para terminar aqui, porque não é um assunto gostoso, né, gente? Mas nós vamos sair daqui, peraí, para que serve eu estudar, então, esse início do Evangelho? Parece que não mexe em nada comigo aqui. Você vê a veracidade de onde você vai tirar as informações para você ter respostas, né, diversas do que está acontecendo na sua vida. E o negócio é sério, é muito sério. E o mundo pode tirar respostas daqui, né? Sabe que legal? O mundo seguir aqui. Falar, nossa, queimou. E por que ele usa quem? Pode queimar livro, mas não, as ideias não vão ser queimadas. Porque aconteceu no Auto de Fé, chama, né? Que os céticos se reuniram e viram que o movimento espírita estava crescendo na França. Queimou todos os livros dos espíritos. Não, e a gente não era sabe. Os céticos, não, era a Igreja Católica. Era a Igreja Católica, cético Os da bispos. mensagem, né? É. Eles, de Barcelona. É o clero. Eles pegaram todos os livros dos espíritos, mas é claro que não conseguiu pegar todos, e queimou em praça pública, dizendo que aquilo era abominável. O que acontece quando algo é mostrado que é proibido? Aí cresceu. Falei, mas peraí, todo mundo aí, os padres, estão tudo preocupados com esse livrinho, entre aspas, bobo. Deixa eu ver o que tem ali, não é? Aí foi onde cresceu a mensagem espírita. Muito bonito o que aconteceu conosco. Então, pode ser que aconteça alguma coisa na sua vida, que o movimento é exatamente esse. Os espíritos, deixa eles queimar. Isso daí é a melhor propaganda que faz para nós. Queima os livros aí. Que vai ter curioso, que vai ler só porque queimou. E foi justamente isso que aconteceu. Então, o Oceander vai falar um pouquinho conosco aqui, mas para nós fica, sabe, a seriedade desse trabalho que Kardec fez para nós. Assistam o filme de Kardec, quem não assistiu, porque tem uma parte muito emocionante, que é a história de vida, no qual é apresentado para ele, ó, tá na tua responsabilidade fazer isso, mas se você não quiser, fala agora que a gente arruma outro. Tem outros já preparados para fazer também. Eu falei, meu Deus, eu não sei o que eu faria. Ele abdicou da vida, não é? Ainda bem que ele tinha uma esposa que acompanhou e ajudou ele a fazer tudo isso. Enfim. Vocês observem como é que a espiritualidade é tão cautelosa e tão inteligente que eles fizeram algo que hoje as pessoas estão tentando fazer o contrário, que é justamente ter um critério de avaliação de todo tipo de mensagem que passe pelo crivo de muitas pessoas diferentes, não apenas de uma única fonte. E a gente percebe que isso acontece hoje em dia, tem tentado acontecer, especialmente na internet, onde um pequeno grupo quer tomar posse da verdade. Quer dizer, querendo criar censura e transformar o ambiente de internet em algo assim. Somente o que a gente concordar aqui é o que é o correto. Isso é um grande perigo, coisa que Kardec, no século XIX, já não estava fazendo. E hoje parece que existe uma inclinação a um retrocesso, onde a verdade fica de posse somente de um pequeno grupo especializado, vamos dizer assim, que eles se auto-intitulam especializados na verdade. Isso é um grande perigo, que a gente passa então a virar massa de manobra na mão de pessoas inescrupulosas e que gostam de transformar a verdade, aliás, que gostam de transformar a mentira em verdade. Kardec já não correu esse risco, porque ele deixou que fosse democrático o negócio. Como consta no texto, são mais de 1000 centros espíritas que ele tinha contato no mundo inteiro, especialmente mais na Europa, né? Na Bélgica, na Itália, em Portugal, na Espanha, na França, mais especificamente,
que era o local de origem de Kardec, mas essas comunicações que Kardec estabeleceu, que foram criadas pelos espíritos superiores para poder dar credibilidade à obra e dar coesão, mostra a responsabilidade e o capricho de um indivíduo que era apenas a pontinha do iceberg. Estava em seu redor uma verdadeira pleiade espiritual de verdadeiros emissários de Jesus que, querendo aproveitar a cientificidade de Kardec, que era um indivíduo, na verdade, o senhor Hippolyte, né, como a gente falou aqui, era um grande estudioso, um grande intelectual da França do século XIX, inclusive um grande pedagogo, escreveu vários livros, antes de formular a doutrina, antes de compilar a doutrina espírita, como a gente diz, né, de fazer essa junção dessas mensagens, o senhor Hippolyte era um verdadeiro cirurgião intelectual na França e respeitado em todo o país, quer dizer, não era alguém qualquer, era alguém de grande gabarito, de grande critério e absolutamente isento, porque não tinha nenhuma paixão religiosa, ele não era religioso de nenhuma crença. Se ele tivesse, por exemplo, sido a vida inteira católico ou protestante, ele teria sido, vamos dizer assim, influenciado por essas informações ou por aquilo que ele já carregaria dentro de si. Mas por ser alguém absolutamente científico, né, cientista, melhor dizendo, e ser alguém que tinha esse critério de não confiar nas coisas facilmente, deu a grande credibilidade que a doutrina tem. É óbvio que a gente necessitaria de estudar mais atentamente e fazer um estudo de mais de hora para poder relatar como que foi toda essa compilação. Quantos médiuns foram reunidos? Foram vários. Inclusive, foi deixado muito claro na semana passada que Kardec não quis dar notoriedade a nenhum deles, não quis mencionar os nomes para não transformar a doutrina em algo pessoal. Então, a doutrina espírita pertence à obra divina, pertence à obra do Cristo. Esse controle universal do ensino dos espíritos vem a ser o verdadeiro critério de não gerar desinformação, ou não permitir que uma pessoa apenas, ou um grupo pequeno, por exemplo, você imagine só se Kardec tivesse colocado assim, ó, é o seguinte, nós temos, vou colocar um número aqui, eu vou inventar uma história aqui, uma coisa hipotética, vocês vão entender. Nós temos 20 médiuns aqui no nosso centro, aqui na Sociedade Espírita, Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Nós vamos pegar esses 20 que nós temos aqui, que são nossos, aqui da nossa casa. Esse pessoal aí é muito gabaritado, são médiuns de alta capacidade, são pessoas de conduta moral até elevada, gente assim, de nível alto mesmo. Vamos imaginar que tivesse acontecido isso. Vocês concordam que seria possível que houvesse no meio daquele grupo de 20 selecionados, 20 médiums top aí, vamos dizer assim? Uhum. Vocês concordam que haveria a possibilidade de ter um ruído ali, de ter uma influenciação maligna, se disfarçando de benfeitor e trazendo, no meio de várias mensagens até aceitáveis do ponto de vista moral, alguns pequenos problemas ali embutidos? Vocês concordam que seria muito mais fácil? Então, prevendo essa possibilidade de que vivemos em um mundo de imperfeições e os médiuns também estão incluídos nessas imperfeições, o senhor Hippolyte, então, estabeleceu, através de uma inspiração, através de uma orientação espiritual, esse critério, esse controle, que poucas pessoas fazem, um controle universal do ensino de tudo. Quer dizer, isso vale até para nós, assim, avaliarmos com mais atenção quais são as fontes das quais nós nos nutrimos para poder ter condição de entender sobre algum assunto. Então, o que acontece? Se você só se baseia por um único canal de TV, por exemplo, você se limita, porque aquele canal de TV pode ter uma contaminação, pode ter uma influência negativa sobre um determinado assunto, sobre uma determinada pessoa, sobre um determinado ideal. Então, meus amigos, se a gente fizer esse critério, nós não vamos cair em nenhuma cilada. Não seja alguém fiel a apenas uma única fonte. Isso é muito perigoso. Não seja alguém, por exemplo, que seja obcecado por um determinado médium. Isso aí é a pior coisa que você pode fazer na sua vida. Se você aí no seu centro espírita ouve e segue
piamente tudo que um determinado médium te orienta, porque ele está sempre incorporado com um médium, aliás, com um espírito tal, o espírito do seu João de Oliveira, sei lá, com o espírito, às vezes até com nomes notórios, né? Com, não, o fulano ali recebe o doutor Bezerra ali todo dia, ali pode conversar com ele. Praticamente o doutor Bezerra é empregado desse médium aí, tá? O dia inteiro disponível aí. Se você se baseia nisso, tome cuidado, você pode estar caindo numa grande cilada. Você pode estar recebendo orientações que vão te levar à perdição. Orientações, por exemplo, que te tiram o livre-arbítrio, que fazem com que você seja guiado. Nós não viemos aqui para sermos burros. Quem é guiado é só um burro, o cavalo que é guiado. Você não é cavalo. O cavalo e o burro, eles têm uma incumbência instintiva de obedecer ao homem, porque eles são seres ainda dotados de apenas instintos. Eles não têm ainda o livre-arbítrio. Agora você não pode aceitar um negócio desse. Então não se guie por ninguém específico, nem por nenhum palestrante específico, nenhum orador específico. Não, tudo que, por exemplo, tudo que o Haroldo fala, eu sigo piamente. Tudo que o Divaldo fala, eu sigo piamente. Quer dizer, todos eles são humanos e têm possibilidade de cometerem equívocos, como imagina eu e a Estela aqui então, né? Então não se guiem por nós, por exemplo, nunca fala, deixa eu ouvir o que o Sander está falando lá, porque ele sabe tudo, sabe nada. Nem eu, nem ninguém. O único que sabe, que soube, né, foi o Cristo. E a sua moral está aí estampada. E hoje o texto diz assim, que mesmo que se rasgassem, queimassem todos os livros, não se podem queimar espíritos. Os espíritos que trazem a moral cristã, trazem essa moral que ela é, vamos dizer assim, ela é irresistível. É impossível de a gente resistir a uma mensagem totalmente coerente e outra que passou por esse controle, que vieram informações de vários cantos do mundo, inclusive dos Estados Unidos na época. Kardec se comunicou com muitos médicos, e por isso que eu falei que necessitávamos de estudar isso mais, porque essa história de como foi feita essa compilação da doutrina espírita, dessa codificação, qual é o nome que a gente dá, né? Foi um verdadeiro, assim, um indivíduo que conseguiu decifrar códigos. Kardec foi um indivíduo que conseguiu pegar, sabe aquele código binário de que hoje em dia a gente tem na ciência da computação, que é tudo baseado em 0 e 1, 0 e 1, 1, 0, 0, 0, sequências de 0 e 1 formam os chamados bits, né? Onde um bit tem 8 caracteres, né? 8 mensagens, 8 codificações de 0 e 1, sequências de 0 e 1. Então, quer dizer, vocês imaginem ter que fazer isso no século XIX, sem computação, sem nada. Conseguir chegar a essa conclusão. E hoje a ciência, quando começar a estudar mais a fundo a obra de Kardec, eles vão encontrar uma concordância com a moral cristã absolutamente impecável. Nós estamos procurando erro aqui, eu estou procurando erro, eu confesso para vocês, eu procuro erro na doutrina. Erro de moral, erro de concordância com alguma lição do Cristo, e eu não encontrei até hoje. Desde 2003 eu estou estudando isso. Obviamente que eu não sou nenhum cientista, não tem nem comparação de mim com qualquer um outro cientista estudioso da área, mas dentro da minha pequenez aqui, eu tenho tentado encontrar qualquer tipo de inconsistência, e eu confesso para vocês que até hoje não encontrei nada. Para mim é absolutamente impecável, pelo menos por enquanto, de ter estudado já. Hoje nós estamos aqui no terceiro estudo sistematizado de o Evangelho segundo o Espiritismo, mas já estudamos mais de 2 vezes em outros grupos aqui que não foram divulgados na internet. Então, quer dizer, no mínimo eu já estudei 5 vezes o Evangelho inteiro. Não consegui encontrar nenhum erro. Nada que fosse, mas tem uma parte ali que parece que está meio estranho, sabe? Nem isso, nem no capítulo Moral Estranha a gente não encontra inconsistência. O próprio capítulo Moral Estranha, nós vamos estudar mais adiante, traz algumas mensagens que são atribuídas a Jesus e que parecem estranhas pela conduta que Jesus teve, do que foi citado. Então, isso, até a moral estranha, que é um dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, explica exatamente e deixa de ser estranho, então, pela explicação dada pelos Espíritos. Então, meus amigos, eu tenho tentado colocar esse critério até na minha vida. Eu acho que, além de explicar bem como que a doutrina procede, eu tenho tentado fazer isso na minha vida para não entrar de gaiato em nenhum navio por aí, sabe? Tem muitas informações que você pensa que são reais, e se você pesquisar de outras fontes, o teu bom senso vai dizer qual que é a verdadeira. Então, por exemplo, se você escuta só uma emissora de rádio, se aquela emissora de rádio tem uma tendência
a criticar por exemplo, certo partido político, nada que aquele partido político fizer, até se ele sair distribuindo comida por aí, eles vão falar assim, lá, tá vendo? É falsidade, tá distribuindo alimento estragado, vão dar um jeito de desmoralizar até um bem que aquele ideal político, por exemplo, está fazendo. Porque aquela emissora não gosta dele, não gosta daquele partido, sabe? Então é preciso fazer essa filtragem, fazer essa checagem, com mais detalhes, sabe? Nunca compre verdades prontas, porque as verdades estão muito contaminadas por opiniões próprias. Querendo fugir disso, Kardec então fez esse compilado. Deixou de lado aqueles médiuns que eram preferidos dele, que eram conhecidos, e fez contato através da chamada espontaneidade, que isso é algo muito relevante. Porque não foi assim, não foi somente esse critério que eu vou citar agora que Kardec fez, de, por exemplo, mandar uma pergunta, o que é Deus? Que é a primeira pergunta do Livro dos Espíritos. Não foi só o critério de mandar essa pergunta para vários médiuns do mundo inteiro responderem. Vários médiuns, assim, o pedido era assim, olha, se concentre, faça uma conexão com o alto e traga a resposta vinda dos espíritos dessa pergunta aqui. A primeira, o que é Deus? Não foi só isso que Kardec fez, que eram perguntas prontas. Ele começou a receber mensagens que eram espontâneas dos médiuns que ele não havia perguntado. Então isso mostra um critério ainda mais aprofundado. Porque se ele tivesse somente feito um questionário, por exemplo, vamos mandar 100 perguntas lá para os espíritos responderem para médium lá da Itália. E essas mesmas 100 perguntas para uma outra médium na Alemanha, para outra médium nos Estados Unidos. Se fosse somente assim, haveria a possibilidade de um mesmo espírito estar inspirando esses médiums mundo afora, porque para o espírito ir de um lado para o outro, ele não precisa pegar navio, avião, ele não precisa pegar nenhum meio de transporte, ele vai pelo pensamento. Então haveria o risco de um mesmo espírito inspirar vários médiums mundo afora. Então, sabendo dessa possibilidade, Kardec deixou assim, olha, façam vocês aí avaliações e tragam para mim critérios de livre e espontânea vontade, para que então, quando chegar até mim, eu possa então observar qual concordância que há nas informações que eu não perguntei. Gente, isso aumenta muito a segurança. Isso fez com que a obra tivesse ainda mais relevância, porque vieram então essas informações espontâneas sem terem sido perguntadas, de vários cantos do mundo. Então eu fico imaginando o tamanho do trabalho que o senhor Hipólito, nosso incansável Allan Kardec, teve para poder conseguir estabelecer um critério de compilar tudo isso. Você imagina você receber 100 cartas diferentes, em cada carta extensíssima, carta muito grande no texto escrito, de médiuns que demoraram às vezes horas para trazer aquela mensagem. Você imagina se ler uma por uma, gente. Dividir tudo por, é, por assunto. Por exemplo, esse médium aqui da Itália está trazendo um assunto relacionado à mediunidade. O outro está trazendo um assunto relacionado à imortalidade. O outro está trazendo em relação à reencarnação. Ele conseguiu dividir tudo isso no século XIX. Meu Deus, vocês imaginam o trabalho que não deu? Vocês imaginam quantos dias, meses e anos a fio esse homem que ficou estudando? No meio das cartas. 24 horas por dia, praticamente, que ele parava só para dormir e comer só. E respirar um pouco, porque, né, como consta até nas informações que a gente tem, a sua esposa, que eu esqueci o nome agora dela, depois alguém vai me lembrar aqui. Madame. Era a Madame, que eu esqueci o nome. A esposa dele vivia cuidando dele aí com o maior cuidado, trazendo comida, trazendo conforto, preparando um banho, preparando as suas roupas, para ele poder estudar ali muito e trazer essa compilação que hoje em dia, talvez a ciência quântica e a computação, foi a senhora Amélie Gabrielle Baudet, né, que era a esposa de Kardec, como a Estela pesquisou aqui rapidinho, eu não lembrava o nome completo dela. E aí ela foi um verdadeiro anjo na vida do nosso Hipólito. Quem até vê o filme vai ver uns trechinhos dela lá, que ela aparece, uma pessoa muito amorosa e que, segundo consta aí da obra do próprio Kardec, ela foi imprescindível na compilação dessa obra, porque se não tivesse sido ela, ele não aguentaria sozinho. Iria ficar muito incompleta toda a sua obra.
Então, meus amigos, a gente finaliza aqui essa primeira parte. Semana que vem a gente vai dar continuidade aqui, mas hoje o que ficou muito claro para mim é: não importa que você rasgue nos livros, não importa que você mate todos os médiuns, você não consegue matar espírito. E os espíritos estão aí. Tem aqueles zombeteiros que vêm aí com falsas promessas, existem aqueles que têm a falsa sabedoria e conseguem até enganar muitas pessoas, como a gente percebe hoje em dia na mídia, que engana muitas pessoas. A nossa mídia, infelizmente, não é uma mídia imparcial, então não dá para a gente poder ter critério nenhum de avaliação de nenhum assunto, se guiando por mídia nenhuma, porque infelizmente estão todas contaminadas com preferências pessoais e com ganhos, né? E isso não aconteceu com Kardec, de uma forma absolutamente desapaixonada, nada tendenciosa, com nenhum tipo de partidarismo, com nenhum tipo de tendência, nem evangélica protestante, né, neopentecostal, nem com nenhuma influência de religiões afro, com nenhuma influência de religiões asiáticas, né, como aí o hinduísmo, como o budismo. Não, Kardec não teve nenhuma influência. Era uma influência absolutamente limpa. É como se ele fosse assim, Kardec era um vaso limpo, que nunca havia sido colocado nenhum líquido dentro dele. Então não havia um cheiro. O pessoal fala que galão que já recebeu querosene nunca perde o cheiro, né? Não é assim? Já viu esse ditado popular? Então, se Kardec fosse um galão que já tivesse recebido querosene dentro, ele já ia ter uma influenciazinha do querosene ali, para poder. Nenhum líquido que você pusesse dentro desse galão iria mais ficar absolutamente isento. Você colocar leite, né? Você coloca leite dentro de um galão que já recebeu querosene, o leite vai ficar com uma tendênciazinha a ter uma arominha de querosene, não vai dar certo. Então Kardec era um galão limpo, totalmente isento. Se vocês soubessem os critérios que ele teve para poder estabelecer as mesas girantes, vocês não fazem ideia. Isso nós vamos estudar mais adiante aí. Ele foi um indivíduo absolutamente impecável. Hoje a gente pode avaliar isso, passados aí quase 2 séculos já, né? Ela vai 160 e tantos anos depois, nós descobrimos que o indivíduo naquela magnitude que viveu no século XIX, se fosse hoje, com a tecnologia que nós temos hoje, com a compilação feita com auxílio até de inteligência artificial, nossa senhora. Dá trabalho demais. Não, hoje ia dar muito menos trabalho. Hoje iria ser algo muito mais facilmente catalogado. Então, Kardec era realmente um espírito muito nobre, trabalha até hoje, inclusive, vai continuar trabalhando para sempre, ao lado de Jesus. Disso a gente não tem dúvida nenhuma. Né? Trazendo aí para eles, trazendo para a obra cristã algo muito relevante e que nós estamos aqui estudando não é à toa. De um valor moral que realmente transforma vidas, que esclarece, que consola, que fortalece a nossa fé e que faz com que nós sejamos cristãos verdadeiros, não por um achismo, mas apenas e por simplesmente estarmos diante de uma doutrina de fé raciocinada. Isso é fundamental para nós. Certo? Mais alguma coisa quer dizer? Só isso. Não? Só tudo isso. Então, semana que vem a parte 2 desse controle universal do ensino dos espíritos. A gente vai continuar essa leitura e vai finalizar ela na próxima semana, então. Certo? Certinho. Vamos aqui, então, para o nosso momento da oração. Agora eu vou lá atender a minha mamãezinha. Jesus abençoe a todos aí. Semana que vem tamo junto. Isso aí. Então, valeu. Valeu da presença da Estela aqui e da colaboração, como sempre, muito relevante. Vamos então à nossa aguinha fluidificada. Hoje eu resolvi pegar a minha garrafinha que estava lá em bálsamo ontem. Hoje eu só dei uma completadinha de água aqui. Mas essa água aqui está balsamizada pelos amigos valiosos de bálsamo. Vou pedir até para a espiritualidade fazer o favor de fluidificá-la para mim aqui. Trazendo dentro dos meus merecimentos a providência que for necessária para resolver algumas questões minhas, né? Que sem dúvida todos nós temos questões aí, né? Então tá aqui minha aguinha. Você já colocou a sua aí ou não? Sua garrafinha, a sua jarra, o seu copo, seja lá o que for. Já deixa do lado aí, vem comigo nesse momento da oração. Vamos lá? Senhor Jesus, divino amigo e mestre, te agradecemos por mais uma oportunidade hoje, dando sequência ao nosso estudo aqui na nossa segunda semana, desde que reiniciamos o Evangelho, o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Te agradecemos, mestre, te abraçamos com a nossa gratidão.
Obrigado, Mestre, pela oportunidade de raciocinar, pela oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos ainda encarnados aqui nesse mundo, pela oportunidade de ter um local que nos abrigue das dificuldades, das intempéries da natureza. Obrigado, Senhor, pelo alimento que nos nutre o corpo, que nos dá saúde, nos dá vigor. Obrigado, Mestre, pelo nosso trabalho, pela nossa família, pelas pessoas que estão ao nosso redor, que são valiosíssimas. Obrigado, Mestre, por essas pessoas que nos acompanham toda terça-feira, mesmo num dia, atípico, um dia de feriado, um dia de comemorações carnavalescas aqui no nosso país, onde as pessoas aí estão, muitas delas, descansando. Nós agradecemos muito a companhia desses que estão aqui conosco, Mestre. Queremos abençoá-los todos com saúde, com alegria, com discernimento, com boas escolhas, com cabeça fresca, para poder avaliar tudo que surge de uma maneira imparcial e de uma maneira justa. Senhor Jesus, obrigado pelo estudo de hoje, que tem nos trazido um conhecimento até científico, para que a gente possa avaliar, dentro das nossas convicções, avaliar de uma forma mais justa tudo que nos chega, que nós somos bombardeados por informações 24 horas por dia, e se não tivermos esse critério, essa avaliação, se não fizermos esse controle, como aqui Kardec fez, que a gente está estudando, não fizermos um controle universal de informações que vêm de todos os lados, para chegarmos a um critério mais justo, nós podemos cometer equívocos que vão nos causar grande arrependimento. Que possamos estabelecer esse senso de justiça e ainda assim sabendo que corremos o risco de nos equivocarmos, mesmo diante de tantas informações, pois a verdade absoluta nós sabemos que pertence a Deus, nosso Pai. Senhor Jesus, abençoe o nosso povo brasileiro, que está agora no momento de festividades, que todos possam utilizar essa energia da festividade para ganhar musculatura espiritual, para aprenderem virtudes, para até dentro da folia, da alegria, que possam também desenvolver critérios de amor à própria vida, de amor ao próximo, de desejo de união, de fraternidade. Que todo o nosso povo, mesmo aqueles que não se comprazem de nenhum tipo de festividade, possam também entender que a maior parte das pessoas precisam desses momentos de folia, precisam desses momentos de alegria, de confraternização, de descanso, de união entre as famílias. Enfim, de tudo existe o belo, em tudo existe o bom, se a gente desejar extrair isso. Muito obrigado, Senhor Jesus, por permitir que nós tivéssemos estado aqui mais uma vez diante da tua mensagem. Obrigado aos benfeitores espirituais que coordenam esse trabalho e que trazem para nós as informações de uma forma que, vindo deles, tem uma grande transparência, uma grande pureza. Nós desejamos que, quando passar por nós essas informações, elas não possam se contaminar com as nossas imperfeições aqui, em especial minha e da Estela. Que possamos transmitir, Mestre, a tua mensagem de forma clara e respeitosa com todos os teus ditames, com todas as tuas orientações que foram brilhantemente oferecidas a nós, enquanto o Senhor esteve conosco neste mundo encarnado. Obrigado aos amigos espirituais pela presença, pela vigilância, pela intuição que nos colocam. Obrigado aos amigos que estão aqui presentes ao vivo, nos acompanhando. Desejo a todos saúde, muita alegria, muita paz. E aqueles que nos acompanham em outro momento também recebam o nosso carinho. Queremos continuar caminhando ao teu lado, Mestre, e te pedimos permissão para que na próxima semana estejamos novamente aqui, nessa busca que eu acredito que será incessante e infinita, que nós somos moldáveis e precisamos acumular conhecimento para guiar melhor a nossa existência, guiar melhor a nossa vida e a nossa vida imortal do Espírito que somos todos nós. Muito obrigado, Mestre Jesus, por mais uma manhã abençoada. Abençoe o nosso povo brasileiro, para que tenhamos vida de progresso moral, de progresso espiritual, de progresso material, tecnológico, científico. Possamos todos nos enquadrar numa fraternidade e num desejo de união entre todos, absolutamente. Na tua bênção, Senhor Jesus, encerramos por aqui essa prece. Desejamos caminhar ao teu lado hoje e sempre.
Que assim seja.